Vou falar como... Nossa, tá alto pra caramba. Como sempre quando eu venho aqui à frente trazer uma palavra de Deus, eu sempre falo do que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu não consigo ser técnico. Eu sempre falo do que Deus está trabalhando na minha vida. Então, eu vou compartilhar aí uma palavra que serve muito para mim e creio que vai servir para vocês também. O Marcos, no último culto, domingo passado, ele falou sobre tradição. E no final do culto, ele não se estendeu a esse assunto, mas ele falou que, a gente, às vezes, pela tradição, pela religiosidade, a gente sempre acha que está devendo alguma coisa. E alguém compartilhou com ele, eu também falei com ele durante a semana, antes do culto, sobre isso, mas creio que outra pessoa também tenha falado isso, acho que foi um assunto da célula lá de São Paulo. Então, a gente vai para a igreja, a gente vai lá aprender, a gente lê a Bíblia, e parece que a gente está devendo, sempre parece que a gente está devendo alguma coisa. Então isso, Deus tem falado comigo, 3, 4 semanas sobre isso, e não deixa de ser uma relação de culpa, né? Você vem para a igreja, primeiro, o ser humano, vou falar de mim, né, tem uma certa resistência de vir à igreja, de conhecer a Cristo, porque ele se sente, às vezes, tranquilo, às vezes soberano, como a Fabiana falou aqui, a questão financeira, a questão de família, de saúde. E ele tem essa resistência, se afasta ou nem quer conhecer mais a Cristo. Eu faço minhas rezas, né, minhas orações e vou tocando a minha vida. E depois ele vem para a igreja, ele busca, entende, lê a palavra a cada dia mais, vem aos cultos, se enche da palavra e percebe que, às vezes, eu sempre estou devendo, né, um caminhar de distância, né, do servo e de Cristo, né? O espelho é Cristo, né? E nós somos servos, nós estamos num processo de santificação. Então, primeiro eu vou ler aqui João 8:12, só para a gente concentrar aqui o início da palavra. João 8:12. João 8:12. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Isso dentro do Evangelho de Cristo, né, já tinha passado todo aí o Antigo Testamento, e Jesus veio afirmar, né, trazer para nós que Ele é a luz da vida. Quem me segue não andará na escuridão, né? Então a gente precisa centrar no ensinamento de Cristo, para que essa culpa não venha por meio da própria palavra, ou por meio da nossa própria vivência na igreja. Quem foi Cristo? Cristo se deu por nós, Cristo era rei, se fez pobre, pega a tua cruz e me segue. Falou, e eu? O quão falho eu continuo sendo? Mesmo buscando a Deus, mesmo querendo entender as coisas do reino, e às vezes você se depara com essa situação. Isso é uma situação que Deus tem falado comigo há 3 a 4 semanas. Wesley, será que você vai ser um servo fiel? Qual é o limite da tua entrega? O que será que você precisa fazer? Mas a gente vai caminhar aqui na Bíblia e a gente vai entender qual é o grande propósito disso. Isso é uma questão de vivência, maturidade. A gente vai lendo, vai aprendendo, e Deus
está aqui revelado pela palavra. Vamos ver aqui 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Então, depois da nova aliança, depois da vinda de Cristo, Jesus veio consolidar a nova aliança de Deus, a entrega, a questão da graça, do descanso. Então, toda vez que você se depara no sentido do cumprimento da palavra, ou seja, eu não sei se eu estou fazendo o que exatamente a palavra diz, é difícil. Quantas vezes a gente conversa isso na célula, né? Pô, a palavra de Deus é clara, mas como é difícil isso? Mas isso não pode trazer um fardo, isso não pode fazer você voltar ao Antigo Testamento ou à época da lei, porque a lei aqui, eu acabei de ler, a lei mata, a lei traz obrigação, traz culpa. Para você ter uma ideia, aqui dentro da palavra de Deus, antigamente, o que acontecia? Em Levíticos, fala muito isso, Levítico 6, dizia o seguinte: se você tem pecado, oferece aqui o seu sacrifício, né? O sacerdote oferecia o sacrifício isso uma vez ao ano, e em Levítico 6 tem lá, acho que pecado de culpa, você está sentindo culpa, você oferece isso, se é outro tipo de pecado, você oferece outro tipo, um animal, cereal, enfim. E Jesus veio trazer, em Mateus 23, 23, diz o seguinte, vamos ler. Deixa eu achar aqui. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva mate e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos uns com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Então, a lei trazia uma obrigação de cumprimento. E se você ler dentro da palavra de Deus, Jesus está dizendo o seguinte: você precisa prestar esse sacrifício, essa oferta, você precisa entregar isso, mas o mais importante é a sua restauração. Às vezes, a leitura da palavra em si pode te trazer o caminho a ser seguido, ela que vai te trazer isso, aonde eu posso chegar, aonde Deus quer que eu chegue, mas isso a título de parâmetro para a caminhada, e não como fardo, como culpa. Então, Deus está preocupado com a nossa restauração, com a nossa entrega. Ô Pai, vou me colocar diante de Ti para ser transformado, eu preciso entender isso no amor, eu preciso entregar no amor, eu preciso cumprir a lei, porque Jesus fala, né? Eu não vim mudar a lei, mas eu vim dar o sentido correto da lei. Então eu preciso me entregar à lei, à palavra, no amor, com a transformação de coração e de mente. Porque se você pegar a letra pura, ela mata. Você vem na igreja e sai mais pesado do que você entrou, porque o quão pecadores nós somos e o quão distante nós estamos de Deus. Tem uma palavra também em Mateus, em 5, 23 e 24, isso tudo Jesus falando. 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus.
aqui está evidente que Jesus está preocupado com a nossa transformação. Jesus está pensando assim, o que aquela pessoa precisa? O que ela precisa para ser liberta? O que precisa ser transformado na vida dela? Não o peso da obrigação da entrega e da oferta. É lógico que isso também é importante. A Fabiana falou disso, daquela questão da passagem da viúva pobre, etc., porque ela já tinha um coração transformado. Jesus deixa claro aqui essa situação. Vai lá, reconcilia com o teu irmão. Será que Deus está recebendo as nossas ofertas? Não só de dízimos, de ofertas, não é isso, mas a nossa oferta no sentido de tempo, no sentido de ajuda. Será que Deus tem recebido essa nossa oferta? Se Ele fala, coloca no altar, vai lá, reconcilia com o teu irmão, resolve o problema que você tem com o seu pai, com o seu irmão, pede perdão, ou com um familiar, ou com um amigo, etc. Ou até com si próprio, essa questão de culpa, se resolve, busque a Deus, busque a essência, depois você vem aqui e oferece isso, porque não é lei, não é passar o ano inteiro cometendo os seus pecados naturais, e chegar no final do ano e falar, eu tenho um bezerro gordo lá, e vou entregar para Deus. O que mudou? O que teve de transformação? Não, deixa aqui, você vai entregar? Você vai entregar. Isso é mandamento de Deus? É mandamento de Deus. Mas volta para a tua casa, reconcilia na tua casa, reconcilia com a tua mãe, com o teu irmão, leva Cristo para dentro da tua casa. Não adianta a gente vir aqui e entregar, ou até entregar um louvor, e não ter reconciliação em casa, e não ter Cristo dentro da casa da gente. Deus não vai receber o louvor. Está claro aqui, vai lá, se arruma em casa, com seu irmão, enfim, com quem seja. Depois você vem aqui e oferece a oferta. Essa é a oferta agradável, né? Que fala-se muito no Antigo Testamento, né? Aquela oferta agradável que Deus recebia. Essa é a oferta que Deus quer receber. Porque às vezes a gente fica nesse vínculo de cumprimento, eu preciso, porque é a palavra de Deus, e é mesmo, só que o essencial não é esse. O essencial é que o cristão seja transformado. Não interessa o que você faz aqui na igreja, o que interessa é o que você faz para fora da igreja. Ou seja, eu recebi a transformação, e pela transformação estou cumprindo o mandamento de Deus. Hoje eu estou em paz, estou com o coração transformado pelo Espírito de Deus, e cumpro a lei no amor. Isso é viver a graça. Você sai do fardo, sai dessa posição de que sempre parece que eu estou devendo. Se não é o seu tempo, busca, Deus vai transformar você, Deus vai te colocar no tempo correto, no tempo certo, para que você possa cumprir no amor. Nossa, esse mês eu não dei o dízimo na igreja, eu nem na igreja fui, mas eu precisava ter dado, ou eu precisava ter ido não sei na onde lá, e a vida está uma bagunça. Ninguém leu a palavra, buscou a palavra e buscou transformação. O que está errado na minha vida? O que eu preciso mudar para agradar a Deus, para que a minha oferta seja agradável, para que Jesus possa realmente receber essa minha oferta? Essa subiu aos céus, né? Falava-se muito isso no Antigo Testamento, né? Essa oferta subiu aos céus, porque é de um coração transformado. Então, é a tradição, né, que o Marcos pregou no último culto, e essa questão da transformação, de cumprir a lei, a palavra de Deus, porque eu fui transformado. E você vai cumprindo de acordo com a sua transformação. Isso ainda é pesado para mim, então eu vou buscar mais a Deus, é a palavra de Deus, eu preciso chegar aí, mas ainda não faço. Descansa, graça. Jesus veio trazer a graça, é a diferença aí, né, entre lei e graça. Você saiu da obrigatoriedade da lei, do fardo, do peso, que Jesus acabou de falar aqui em Mateus 23, vocês dão até a 10ª parte do hortelã,
mas não faz o que Deus quer. Para de fazer isso, cara. Vai buscar a tua restauração. Isso também é a palavra de Deus, isso também você precisa fazer. Só que senão você vai ficar igual a vida inteira. Você não vai ter transformação. Não adianta achar que você está agradando a Deus. Eu estou ali, eu vou e etc. E a vida é uma bagunça. Mas pelo menos eu estou disposto. Faz parte. Mas a gente precisa buscar isso em consonância. Vamos amadurecer, vamos prestar o serviço a Cristo, vamos entregar aí no sentido de oferta, mas eu preciso essencialmente buscar a minha transformação. Porque às vezes uma coisa, às vezes até encobre a outra. Eu já vi muitas pessoas dizer, o meu ministério é trabalhar e ganhar dinheiro e dar dinheiro na igreja. Mas como? Que ministério é esse? É difícil, a palavra de Deus tem muitas coisas, é antagônica aí com a minha conduta de vida, tal. Eu estou melhorando, está certo, mas eu ganho bem, eu trabalho, eu vou lá, fomento a igreja, dou dinheiro, esse é o meu ministério. Mentira, Deus não quer essa oferta, está escrito aqui, busca a transformação e entrega para Deus, está tudo certo. É lógico que ninguém aqui vai aguardar ofertar no reino de Deus quando eu estiver pleno, né? Porque senão não vai ter R$1 na igreja de Deus, né? Mas é o processo, ter essa consciência de que eu cumpro essa parte, mas eu permito a Deus a restauração. Eu busco a Deus diariamente, eu busco essa restauração de Deus para a minha vida. Vamos ler aqui Hebreus 8:7, que diz muito a respeito dessa situação de lei e graça. Hebreus 8:7. Olha o que fala aqui, Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Essa aliança da lei e da graça, né? Hoje vivemos na graça, né? Para a gente ter essa paz de que estamos num processo de santificação. Eu busco, conheço, nós estamos lendo, estamos entendendo a palavra de Deus, mas nós vivemos num processo de transformação, que isso não venha trazer aquela culpa de sempre estou devendo. Devendo você sempre vai estar, só que é uma relação de graça, de entrega e de paz. Por isso que teve a nova aliança, por isso que Jesus veio trazer a era da graça, é a era que nós vivemos. Hebreus ainda 7:19 diz aqui, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. É dessa forma que vamos chegar perto de Deus, não é cumprindo a lei com o fardo nas costas. Como é pesado, como é difícil ser cristão. O caminho é estreito, é verdade, mas ele não pode ser difícil. Porque Jesus falou, o fardo é leve, entrega para mim que o fardo é leve. E às vezes, eu estou falando isso para vocês, de que Deus tem trabalhado na minha vida. Às vezes eu olho, o que eu estou fazendo? Que isso não nos traga acomodação também, não é isso. Mas entender a palavra, a essência da palavra de Deus. Eu preciso ser transformado para poder fazer aquilo. Eu sei que eu preciso fazer aquilo. Mas eu vou cumprir aquilo pela lei, sem vontade própria. Jesus conhece o nosso coração. Eu preciso buscar a transformação e não deixar de fazer aquilo. Mas a essência é: busque, reconcilie, transforme. Aí você vem e me entrega a sua oferta. O manto foi rasgado, né? Eu coloquei aqui, o manto foi rasgado, né? Essa situação de lei e graça, né? Jesus fala isso, né?
o véu foi rasgado, né? Hoje a gente consegue ver a graça dentro da palavra de Deus, né? Viver na paz e na tranquilidade, sem deixar de cumpri-la. Existia um véu, que era um cumprimento de uma lei, de uma ordem, de uma determinação, de que isso trazia fardos absurdos. Jesus falou em outra passagem, para os mestres da lei, lá para os sacerdotes, né? Vocês colocam fardos tão pesados nas costas dos servos, que nem vocês e nem eles conseguem atingir o reino de Deus. Era uma exigência tamanha de obrigatoriedade, de cumprimento, que ninguém conseguia ver o amor de Deus. Esse é o Deus desse tipo de sacrifício, desse tipo de ônus. Cadê o amor? Cadê o amor da criação? E Cristo veio rasgar esse véu. A palavra diz isso, né? Hoje a gente consegue enxergar o amor. A palavra, ela não foi modificada. A palavra é a mesma, mas a forma de visão, como a gente deve olhar a lei e a palavra de Deus e seguir na alegria desse cumprimento, isso foi rasgado, isso veio por meio de Cristo. Cristo veio nos mostrar o amor. Consegue viver no caminho estreito de Cristo, no amor, só por meio da nova aliança, só por meio de Cristo. Antes era um fardo, tinha discriminação, tinha leis a serem cumpridas, e ninguém conseguia ver o amor de Deus. Vamos lá. Vou ler alguns versículos aqui que vai coincidir aqui com essa palavra. João 1,17. João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 6:1. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Aqui Paulo está falando para a igreja de Coríntios: não deixe, nós que estamos trabalhando, não deixe essa graça se dispersar. Não volte para a escuridão. Não entra na igreja e acha que você não está fazendo nada. Não entra na igreja e sai com o fardo pesado, porque senão você vai voltar para o Egito, para a escravidão de novo. Nós estamos jogando fora a graça de Deus e todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Se a gente não relaxar, não entregar, não ter paz e voltar ao peso, não adiantou nada. Paulo está falando aqui: vocês que estão companheiros de trabalho, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Não olhe para trás, não pega esse fardo mais não. A Natália falou muito disso aqui no louvor. Liberdade, nós recebemos a liberdade de Cristo. Então, que essa liberdade reine nos nossos corações, mas a gente precisa ficar atento todo dia, porque cada dia que você lê aqui a palavra de Deus, você vai entender que você é mais pecador. Nossa, estou entendendo, estou buscando. Você vai entender que você é mais pecador ainda, mas não que você não tenha evoluído, é porque você vai conseguir ver a perfeição e a divindade de Cristo cada dia mais. Quanto mais isso for revelado, você vai entender o quanto Jesus era divino, e você está evoluindo, você não está andando para trás, mas Jesus também está evoluindo no sentido de revelação para você. Então, se você não ficar atento a essa questão de graça e de paz, você vai criar uma culpa,
dentro do evangelho da liberdade. O evangelho é da liberdade e você vai criar uma culpa. Pô, mas eu estou caminhando, eu fazia isso, fazia aquilo, hoje não faço mais, hoje eu gosto de ler a palavra de Deus, hoje eu me sinto bem, mas por que eu estou sentindo essa culpa? É porque você está conhecendo mais de Cristo, porque você vai entender que cada dia mais você é pecador. Ah, eu estou mais distante? Não, você está mais próximo de Deus. É que Deus vai revelar a grande divindade para você a cada dia. Você conhece Jesus? Conheço, né? Deus veio à terra, pregou, né, na cruz, e se entregou na cruz, morreu por nós, mas tem muito mais do que isso. E esse muito mais vai limitar essa distância de você e de Cristo. Nossa, como Deus é tremendo, e como eu sou pequeno, e daí? Amém por isso, é isso mesmo, é necessário que a gente diminua para que Ele cresça, né? Isso é palavra de Deus também, mas que isso não nos traga um fardo, porque quando você está na rua, quando você está no mundo, você tem um parâmetro mundano seu. Se você é uma boa pessoa, você cuida bem da sua família, você faz o seu trabalho, etc., você fala, pô, eu sou bacana, cara, eu estou bem, eu sou bom. Aí você vem para a igreja e começa a entender o quão pecador você é, considerando o parâmetro do divino, da divindade, da pureza, que nós nunca vamos alcançar, mas você vai conhecer. Então, cada dia você conhece um pedaço, cada dia você conhece um pouco mais, e às vezes isso te traz culpa, porque você coloca o parâmetro, pô, eu estou tanto tempo na igreja, estou há 10 anos na igreja, cara, como eu ainda sou muito falho, que culpa, não, mas de onde você saiu? É essa a essência nesse crescimento. Você foi liberto, você saiu do Egito também, você tinha um monte de coisa errada na tua vida, que você se libertou, você caminhou nesse processo de maturidade, mas eu ainda vejo isso com culpa. Não pode ter culpa, você vê o parâmetro de Cristo, porque você está conhecendo mais de Cristo, tremendo. Você tinha um limitador de Cristo, hoje você tem outro. A Ju fala muito, né? A gente conhece a unha de Jesus, né? Dentro do corpo inteiro, e a cada dia você vai conhecer o dedo, o outro dedo, e isso vai te escandalizar no sentido de pessoa, da tamanha divindade e devoção de Cristo. Então, estou mal perante Cristo, olha de onde você saiu, eu também estou caminhando, Ele vai crescer muito mais, e você vai caminhar também nesse processo de divindade e restauração. Mas o que às vezes acontece, eu estou falando para vocês o que aconteceu comigo. Uma vez por mês, pelo menos, isso não é cronometrado, né? Mas geralmente Deus me traz uma palavra e aquilo fica trabalhando na minha vida. Leio lá, falo, caiu a ficha dessa palavra, Deus revelou esse trecho das Escrituras para mim, e aí eu faço essas reflexões, né? Buscar um entendimento. Pô, será que eu sou isso tudo mesmo? Essa tranqueira, assim, eu sei que eu sou, mas estou falando, mas será que eu sou isso tudo, no sentido de estou caminhando, estou tentando melhorar, estou fazendo alguma coisa já, há 10 anos não fazia nada, mas não é porque você não caminha, é porque Cristo se revela a você, e aí a gente precisa sensibilizar desse amor e dessa grandiosidade de Cristo, sem deixar de fazer o que nos cabe. Para a gente entender essa situação aqui, Paulo é o autor da frase, né? A tua graça me basta. Paulo falou isso. Eu sei viver na fartura, na pobreza, enfim, com reis, com mendigos, mas a tua graça me basta. Mas Paulo também é o autor
da frase aqui, ó, 1 Timóteo, vamos ler essa é bacana, 1 Timóteo 15, 16, no final do ministério de Paulo, ou seja, ele já tinha vivido imensas experiências com Cristo, pregado muito, falado de Cristo, constituído igrejas. O que ele fala aqui, ó, 1 Timóteo 15, 16, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Podemos parar por aí. Então, Paulo é o autor da frase, a tua graça me basta, e também no final do ministério, ele fala, Cristo veio para os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você vê como essa relação de entendimento, de distância, no sentido de proximidade de Cristo, mas revelação de conhecimento de quem é Cristo. Paulo, esse homem, né, devoto, entregue ao ministério de Cristo, quando estava no final, ele fala, Cristo veio para os pecadores, e eu sou o pior deles. Imagina o que Paulo progrediu, assim, no sentido de maturidade cristã. Imagina o quanto ele fez. Você lê aqui, você vê, Paulo morreu pelo Evangelho de Cristo, se entregou a vida toda pelo Evangelho de Cristo. Mas quanto mais próximo de Cristo, ele disse, né? Eu sou o pior deles. Cristo veio para os pecadores, e eu sou o pior deles. Isso não quer dizer que ele piorou, muito pelo contrário. É porque ele conheceu mais a Cristo. É porque ele buscou mais, e essa revelação de divindade de Cristo veio como no coração dele, na mente, no sentido de transformação. Ele foi transformado para o conhecimento da grandiosidade de Cristo. Conhecia menos, passou a conhecer mais, e viu que ele era o pior dos pecadores, no final do ministério. E também dizia, né, a tua graça me basta. Ele não deixou de gozar da graça, ele não deixou de viver o Evangelho de Cristo, essa paz, essa tranquilidade, essa entrega, no sentido de viver o ministério com leveza e não com culpa, porque ele era um pecador. O que aconteceu comigo nesses dias foi isso. Eu estou lendo, eu estou entendendo, estou conhecendo mais de Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu não faço nada. Mais eu vejo, mas não por essa razão de não ter saído do meu lugar. É lógico que isso não pode nos acomodar, no sentido de, é graça, entrega, estou tranquilo, não vou fazer nada. Não é isso. É parâmetro de Cristo. Cada dia ele vai ficar maior na tua vida, cada dia você vai ter uma noção do amor e da divindade de Cristo na tua vida, cada dia maior se você buscá-lo. E você, mesmo evoluindo, vai se sentir o pecador, às vezes o pior deles, como Paulo, dentro desse ministério tremendo, né? Ele quase que escreveu aí o Novo Testamento inteiro, e no final, em Timóteo, acho que ele escreveu mais 2 livros só. Imagina o que ele passou. Cheguei na conclusão que Cristo veio para os pecadores, e eu sou o pior deles. Então, que a gente não venha à igreja, não busque a Cristo, a Deus, e saia culpado, e sempre achando que a gente deve alguma coisa. A gente deve muito, a gente deve a vida a Cristo, mas nós estamos na graça, nós estamos num processo de conhecimento de Cristo,
e um processo de conhecimento de quem nós somos dentro do corpo de Cristo. Quanto mais isso for revelado, mais isso vai ficar distante, porque mesmo evoluindo, mesmo se dedicando, você vai entender que você é um pecador, e isso não vai mudar, e Cristo é Deus, e cada dia você vai ver Ele mais como Deus, como Salvador. Por isso que Ele trouxe a graça, para que a gente não voltasse à época da lei, porque se você revelar isso para quem não tem graça, o cara sai daqui com uma carreta nas costas. Nossa, vou para a igreja e saio de lá pesado. Mas é assim, nós estamos acostumados no mundo, numa relação de troca. Eu preciso ser isso, ou eu preciso dar aquilo para receber o outro. O Evangelho é de graça. O Evangelho é buscar o entendimento e entregar, é de graça mesmo. É difícil a gente conseguir remodelar, é só pelo Espírito de Deus mesmo que a gente vai achar que, mas é tão simples assim, é tão de graça assim, é tão divino assim, é tão amoroso assim. Goze da graça, porque eu já fiz aquele sacrifício há 2014 anos atrás. Cristo já se deu por nós lá, já morreu por nós, para que a gente possa viver essa graça, mesmo no conhecimento. Vamos ler, vamos entender? Pode ser que você venha, em alguns momentos, refletir essa questão da culpa, do peso, do que eu não estou fazendo, mas Jesus morreu para que a gente pudesse gozar a graça. Gente, é isso, eu demorei bastante uma vez eu conversei na célula lá com o Carlos e o Cacilei, a gente bateu um papo até sobre isso, rapidinho, e Deus ainda não tinha concluído esse entendimento na minha vida. Eu realmente estava me sentindo culpado. Faço nada. O que está acontecendo comigo? Que pastor que eu sou, né? Que servo de Deus que eu sou. Mas aí fui buscando, fui orando, com paciência, clamando a Deus por essa revelação, e Deus foi colocando as palavras. Lê aqui, lê ali, é assim mesmo, porque se você não tiver esse entendimento, você vai sair da igreja, você vai deixar de caminhar com Cristo, porque ninguém aqui é digno de falar do nome de Deus, de caminhar e falar, eu sou um cristão verdadeiro, ninguém, e nós nunca seremos, por isso que tem a graça, por isso que não é troca. A palavra diz, né, para que ninguém se glorifique disso. A salvação é pela fé, não é pela troca, não é pela obra. Porque senão, nós, impuros como somos, se você achar que faz mais e tem a salvação, você vai achar que não precisa de Deus. Eu já fiz, então eu estou quite com Deus, eu vou caminhar na tranquilidade porque eu comprei a minha salvação, com esforço, com entrega, com oferta, sei lá, de qualquer forma. Não é assim, é graça. É isso, gente, vamos orar. Curvem as suas cabeças. Pai amado, Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, obrigado por essa palavra, Pai, que me trouxe aí mais uma revelação, Pai, dos Teus preceitos, Pai, dos Teus ensinamentos, Pai. Isso, às vezes, é uma algema na vida da gente, Pai, às vezes é uma escravidão, Pai, que é o Evangelho da liberdade, é o Evangelho da graça, e por essa falta de entendimento e essa compreensão, às vezes a gente fica inerte, Pai. O Evangelho não caminha, não muda, porque nós estamos presos, Pai. Às vezes preso à falta de entendimento, Senhor.
Então eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, que os meus irmãos aqui levem aqui o que é de Deus, Pai, no coração deles, nas mentes, e nada do Wesley, Pai. Eu estou falando de um testemunho da minha vida aqui, Pai, no sentido de aprendizado, mas que isso possa edificar a vida deles, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado, Senhor, por essa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, é isso. Bom domingo a todos. Vão em paz e que Deus os acompanhe, não é isso? Amém?